Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria, com muito sentimento de gratidão e satisfação na presença do Senhor, aqui estamos, congregados, juntinhos, para exaltarmos o Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também me guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes não sabemos a força e a capacidade que temos. Muitas vezes, em meio aos problemas ou fazendo a ambição de alguns planos, não imaginamos a capacidade que temos. Também não imaginamos até que ponto nós podemos ser fiéis ao Senhor. Às vezes fazemos menções tão fortes como Pedro fez ao Senhor Jesus Cristo, uma explícita declaração de amor, mas vemos que o Senhor Jesus Cristo repreendeu a Pedro dizendo que ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. Ali ficou patente, principalmente quando Pedro assim negou, injuriou ao Senhor Jesus Cristo naquela fatídica madrugada, ele pôde compreender quão limitado é o ser humano e tão fadado muitas vezes é a natureza humana frente aos desafios. Às vezes fazemos certas afirmações e não mensuramos a dimensão total do problema, e essas nossas afirmações nos comprometem, as nossas palavras trazem laços de comprometimento às nossas vidas e ficamos envergonhados. O inimigo surfa nessa onda, o inimigo, os espíritos imundos ali surfam e fazem uma verdadeira bagunça na vida de um crente, principalmente porque a batalha emocional fica a todo instante incomodando a pessoa, porque a pessoa não foi firme, não foi forte, falhou em seu projeto, e a pessoa muitas vezes não caminha, não avança, não cumpre o propósito, não atinge a meta, e às vezes sai da jogada, sai do jogo, sai da empresa, sai do casamento, sai de um projeto que poderia muito bem ser sucedido se a pessoa confiasse um pouco mais em Deus. Estamos diante de muitas vezes desafios e dificuldades, e às vezes a gente se esquece da palavra de Deus, se esquece do que Deus prometeu. Quantas vezes você já não se pegou? Às vezes você está numa aula na universidade e às vezes você se esquece que aquilo que o professor vai pedir na prova é aquilo que ele ensinou em sala de aula. Se você for atento, como o pastor Fernando sempre fazia, anote tudo que o professor fala em sala de aula, aquilo vai ser a prova. O professor geralmente vai requerer em prova aquilo que ele ensinou em sala de aula. Bem assim, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, tudo que está contido na palavra de Deus é o que de certa forma nós precisamos. Eu costumava ensinar aos meus alunos aqui do Instituto Teológico de Filadélfia que você vai subir no púlpito, você tão somente
a Palavra de Deus, um exemplar da Bíblia e o Espírito Santo. São esses três agentes. Você, a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Você vai subir no púlpito para pregar somente com esses três fatores. Você, a Palavra de Deus que está em você e aí em suas mãos, o exemplar, e o Espírito Santo. E isso é a essência. Nós temos que ter conteúdo da Palavra de Deus em nossas consciências. Por isso que o Mestre disse, vós já estáis santificados pela Palavra. É por isso que ele disse, vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador. Enviarei outro igual a mim, Paráclitos, vem do grego paráclito. Nós temos este Espírito que capacitou o Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías 61, vem nos trazer um exemplo, vem nos trazer esse exemplo mais explicitamente, no qual o Messias assim afirma, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu, unção, capacitação para realizar sinais, dar vista aos cegos, liberdade aos cativos das prisões espirituais, curar paralíticos, ressuscitar mortos. Então vemos que o Senhor Jesus Cristo deu um cumprimento pleno àquela profecia em demonstrar o poder do Espírito do Deus Altíssimo, revertendo quadros que nem a medicina, nem a advocacia, nem a ciência desta terra podem assim resolver. O Senhor Jesus ressuscitou mortos e ele ressuscitou ao terceiro dia. Deu vista aos cegos. Algo de maravilhoso é vermos como o Espírito vem a essa terra quando invocado, quando em obediência, quando em harmonia soberana, quando em harmonia em a soberania do Pai, ele vem cumprir aquilo que está escrito. Nós, muitas vezes, nos momentos de aflição, nós não nos lembramos da palavra de Deus. Nos esquecemos. Quando muitas vezes a tentação é muito grande e as pessoas não conseguem refrear os seus olhos, ficam ali brincando, achando que podem brincar um pouquinho com a tentação, brincar um pouquinho com o pecado e acham que vão ter forças para fugir daquele pecado na hora em que assim determinarem. Muito cuidado, nem todos conseguem, nem todos sabem o que vai acontecer depois da tentação, pois às vezes a pessoa cair em tentação, a pessoa praticar o pecado, a consequência não vem logo de imediato. Às vezes a consequência vem a médio prazo ou a longo prazo, mas uma coisa é bem certa, que os pecados, todos os pecados praticados, encontrarão aquele praticante até mesmo no último dia. No último dia, a natureza, as intenções e as motivações vão estar patentes e explícitas diante do trono branco, e o Senhor Deus, o justo juiz, o Criador soberano, santo e justo juiz, vai julgar a atitude de cada uma das pessoas. Como eu disse, muitas vezes não valorizamos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E por isso que muitos ficam no caminho. É por isso que muitos ficam entretidos com as tentações das vitrines da vida. Porque não se apegam à responsabilidade, não se apegam à palavra de Deus. Algo de maravilhoso é observarmos que Sansão, por mais que vivesse uma vida em pecado, quando ele invocou o Senhor cumpriu a palavra, porque foi prometido tanto aos seus pais, mas foi prometido a ele mesmo. Se ele honrasse o voto, o Senhor o usaria. Então somente um homem seria usado para expulsar os filisteus que já dominavam Israel ali por mais de 40 anos. Em especial a tribo de Judá e de Dan eram as mais ameaçadas pela dominação dos filisteus. Apenas um homem. E aí nós começamos a ficar perplexos. Nós fomos a fundo nessa reflexão. Um homem contra um exército fortemente armado? Como pode? Vemos que lá em Juízes nós vemos o poder sobrenatural de Deus transcendendo o cálculo matemático, transcendendo a ciência física, a termodinâmica e qualquer outra ciência que você possa incrementar aí. Você vai ver lá um homem, Sangar, com um aguilhão de bois, matar 600 homens. E Sansão, com um pedaço de osso, uma queixada de jumento,
ferir a 1000 homens com armaduras, com espada e com lança. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Como podemos definir isso? Que força sobrenatural é isso? Quando não sabemos o que é, nós falamos, que coisa é essa? Imagine que num filme isso foi expressado. Esse homem tem a força de 1000 demônios, assim diziam os filisteus. Não, não são demônios, demônios são vocês. É o poder de Deus se manifestando. Um homem com uma queixada de jumento, munido do poder do Deus Santíssimo, do Deus Altíssimo, venceu os filisteus. Eu creio que Sansão não só recebia força espiritual, mas ele também recebia revestimento espiritual, porque lanças não podiam feri-lo, lanças atiradas nem flechas podiam ferir Sansão. E naquele dia, quase esgotado, porque a sua carne se esgota, talvez ele enfrentasse 2, 3 ou 4 homens, poderia vencer pela sua própria competência e força. Ele ficou extremamente esgotado depois de ter vencido. Ele invocou o Senhor, rompeu as cordas, venceu 1000 homens, sua carne ficou esgotada, seu corpo exaurido. E ali nós vemos que depois ele sente muita sede, quase desfalecendo. Ele invoca o Senhor novamente e o Senhor ali concede água da rocha de Etã para que ele sacie a sua sede. Mais uma vez a rocha entra em ação. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 10, nos fala que a rocha o seguia e saciava a sede. A rocha o seguia, saciou a sede do povo no deserto e saciou a sede de Sansão depois de prevalecer sobre os seus inimigos. Veja a simbologia, as metáforas, as figuras que Deus utilizou para mostrar: eu cuido do meu povo com apenas um homem. De maravilhoso também é ver o poder de Deus, a ministração do povo de Deus, quando Daniel ali em consagração, em jejum, e envolve, ele está em busca da revelação da profecia das 70 semanas, qual o seu significado, qual o propósito divino e soberano de Deus diante desta revelação. E nós vemos que envolve uma batalha espiritual, pois castas demoníacas estavam ali sobre o império da Pérsia. Deus já tinha revelado para Daniel que um urso, uma espécie de querubim em forma de urso, representava o líder daquela terrível potestade e estava impedindo o anjo Gabriel de entregar a revelação daquela profecia. Mas Daniel clama, invoca, ele sabe que ele está num jejum, uma batalha espiritual, ele tem que lutar contra a carne dele, ele tem que lutar contra as hostes espirituais. E o anjo, ele invoca, e um arcanjo vem, enfrenta o líder daquelas potestades, e a brecha é abrida, e o anjo Miguel, o anjo Gabriel pode ali entregar a mensagem da revelação da profecia das 70 semanas. Veja a forma de Deus trabalhar. Para que nenhuma carne se glorie, o nosso Deus mostra o seu poder. Bem assim, os apóstolos ficaram tanto que temerosos e receosos de avançar na pregação da palavra de Deus, porque logo concluíram. Então logo o Senhor Jesus foi capturado e morto, muitos desanimaram, ficaram dispersos, outros ali, em especial os discípulos, ficaram assustados e temerosos. Se fizeram com o nosso mestre, vão fazer conosco. Talvez algum deles até se lembrou, bem que o mestre disse, hein? Que vão nos lançar nas prisões, vão nos lançar nas cadeias, vão nos açoitar. Essa revelação não era só para aquele momento, mas para momentos que se estenderiam após, para a difusão do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Muitos seriam mortos, jogados nas cadeias, tendo seus bens espoliados. E o temor diante do desafio de pregar a palavra de Deus. Num período de pandemia como essa, nós vemos que ordens restritivas, ditatoriais foram tomadas contra a igreja. Decisões para que a igreja não abra mais as suas portas. Quantos não se dispersaram? Quantos não se dispersaram e desanimados? Porque a doença traz a depressão, traz o desânimo, traz muitas vezes a morte, o esfriamento espiritual e algo terrível.
mas nós vamos continuar na remanescente cristã Filadélfia, nós vamos continuar pregando o Evangelho. Temos 4, 5, 8 canais, se possível for, e vamos continuar difundindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época o exemplo foi muito forte, porque os discípulos começaram a ser mortos. Mas algo de maravilhoso, o que o Senhor Jesus Cristo prometeu? Não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que cumpre a profecia de João 14. Vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador igual a mim. O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Como eu utilizei no início dessa introdução, o Espírito Santo desceu sobre Sansão e lhe deu a vitória. O Espírito Santo desceu sobre Moisés e manifestou o seu poder ali no Egito. O Espírito Santo desceu sobre Israel e apenas um anjo ali salvou Judá da invasão dos assírios. 185 mil soldados caem por terra. Eu poderia enumerar aqui várias das ministrações mirabolantes, milagrosas, sinais sobrenaturais que o Senhor realizou com coisas mínimas. Um machado flutua, um jumento fala, e fala a sabedoria de Deus, e exorta o temor ao Senhor, a repreensão contra o pecado. Veja o que o nosso Deus faz. Essa palavra se cumpriu. Hoje nós vamos ver na mensagem o cumprimento desta palavra. E nos momentos de aflição, quando as agonias vêm contra as nossas vidas, como nós nos sentimos? Às vezes o temor, a ameaça, a carranca do problema diante de você é tão forte, tão feia, que você se esquece até quem você é. Você perde o sentido da vida. Para onde eu estava indo mesmo? Eu era cristão mesmo? O que eu estava fazendo da vida mesmo? Você até se esquece. Você até se esquece. E as contaminações deste mundo jaz do maligno começam a se impregnar na sua vida, principalmente quando você vai dando muito tempo de prazo para retomar a sua vida espiritual e a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Você começa a se contaminar, sua vida vai se enchendo de mancha. Infecções, vírus, bactérias espirituais vão entrando na sua mente, no seu corpo, e vão contaminando você. E de repente você está bem afastado de Deus. E aí você pergunta, por que esses sinais lá do Antigo Testamento não acontecem na minha vida? Às vezes nós não entendemos que pelo pecado, muitas vezes ocorre esse afastamento do poder de Deus. Deus quer usar alguns vasos em alguns propósitos específicos, vasos em obediência. Deus quer usar vasos consagrados. Deus quer usar vasos contritos e penitentes. São vários exemplos que vêm demonstrar dentro das Escrituras a forma de Deus agir e demonstrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No caráter de Deus, Tiago disse, não existe sombra de variação alguma. Veja algo de maravilhoso. Nós nos esquecemos de Deus. Nós passamos a desobedecer em certas fases da nossa vida. Mas Deus em sua palavra promete. Lá em Joel ele prometeu, vou derramar do meu Espírito Divino sobre toda a carne. Ele cumpre no dia de Pentecoste. E daquela data de Pentecoste, o Espírito Santo ainda não cumpriu a sua missão. Ele está sobre a vida da igreja. Lucas relata em Atos que todos que confessaram e creram que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, labaredas de fogo, representações e a presença do fogo sobre a cabeça de todos que aceitaram a mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra já foi concedida, está sobre a sua vida. Cabe a você prosseguir em conhecer esse mistério e receber mais da presença que já está em você.
Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus e Senhor, Tu és o nosso guardador. Nos proteja da peste, Senhor Jesus. Nos guarda do mal, Senhor Jesus Cristo. Nos dá força, revigora, avança conosco. Tu prometeste que vai cuidar de nós. Tu és poderoso para guardar, Tu és poderoso para cumprir Tua palavra. Em Ti colocamos as nossas apreensões, nossa ansiedade, nossas dificuldades. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Visita a nossa casa, visita a nossa família, visita nossas empresas, visita, Senhor Jesus, as nossas igrejas. Fortalece o Teu povo. Aviva, Pai Santo, os que invocam o Teu nome. Aviva, salva, Pai Santo, envia recurso a todos que declaram e invocam Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja afastado todo o mal. Toda a intenção das trevas contra o povo de Deus seja repreendida e quebrada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. A remanescente cristã Filadélfia adora o Deus Altíssimo, adora o Filho do Deus Altíssimo, adora o Espírito do Deus Altíssimo. Nesta manhã, louve, adore, exalte, engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos.